Olá pessoal, tudo beleza? Sou o professor Nilson Valim, professor de matemática, certo? Hoje, eu venho aqui apresentar para vocês mais um vídeo aula, dessa vez uma disciplina diferenciada da minha área, Trabalhar hoje com física, Então, para a aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês aqui gráfico do movimento uniforme, certo? Então, quando você vai trabalhar com o gráfico do movimento uniforme, você já tem aquela noção, da gráficos matemáticos, da função do primeiro grau, Um trabalho uma função crescente e decrescente, Que formam as retas, inclinadas. E esses mesmos conceitos, serão usados aqui no decorrer do trabalho de gráfico uniforme, Só, porém, com os movimentos, vai chamar o movimento progressivo, E movimentos retrógrados, quando trabalhamos com a velocidade negativa, certo? Então veja bem, nessa atividade ele pede o seguinte, ele fornece aqui a tabela, certo? A tabela fornece espaços, estante de uma partícula no movimento uniforme, tá? Então você já tem conhecimento que o movimento uniforme é aquele movimento que a velocidade é constante, certo? Então vamos resolver a atividade aqui em relação ao que ele se pede, Então, dada a tabelas, uma coisa, vamos observar aqui o espaço em metros, e o tempo em segundo, Obedecendo o Sistema Internacional de Unidade, o SI, certo? Ele forneceu aqui, 18, para o instante 0, 12 metros para o instante 2 segundos, 6 metros instante 4 segundos, e o 0 metro para o instante 6 segundos, e menos 6 metros para o instante 8 segundos. Então aqui já é possível você observar que está decrescendo, Está decrescendo o quê? O espaço, certo? Então, aí ele pede para construir o gráfico, Aí você vai ler aqui, espaço vezes tempo. Então você vai trabalhar o espaço em função do tempo. E o outro gráfico é a velocidade em função do tempo, certo? Então aqui, até já fiz o esboço aqui do gráfico, tá? Para vocês aqui, olha só. Trabalhando com a reta, Quando você trabalha lá em matemática, pessoal? Fazer uma comparação aí. Você tem aqui o eixo Y, E aqui o X. Então, para a física, trabalhamos o seguinte. Esse eixo vertical trabalhamos com espaço em metro, E esse eixo horizontal trabalhamos com tempo em segundo, certo? Então, esse gráfico aqui está relacionado a essa parte aqui, Então, esse gráfico dá o espaço em função do tempo, certo? O outro gráfico aqui, coloquei 2 aqui, mas não é aqui a segunda atividade não, pessoal. É o 2 aqui, é desse gráfico aqui, Então já é a velocidade em função do tempo. Então temos aqui, velocidade, ela vai estar em metro por segundo, certo? E aqui tomar o tempo. Então uma coisa bem interessante, vocês vão observar aí, que nesse eixo horizontal aqui, ele vai ser sempre tempo, tá? Aí você pode parar e pensar assim, professor, mas escuta aqui eu já tenho todos os dados fornecidos para mim. Não, beleza, aí vamos obedecer o que ele pediu, certo? Mas se for para eu construir um gráfico, não, para você construir um gráfico, aí ele vai te fornecer para você uma função horária, Uma função horária, ou chamada equação horária do espaço. Aí você vai trabalhar com ela. Nesse caso, vamos fazer o que ele pediu aqui, O que se pede na questão, No problema anunciado aqui. Então, beleza, bora lá. Aí, você vai fazer o seguinte, Para você construir esse gráfico aqui, você vai trabalhar com os pontos, Aí, lembrar vocês o seguinte, Para você construir esse gráfico aqui, ou esse, você tem que trabalhar, usar o material, pessoal? A régua, o espaço, vou trabalhar o espaço, Podemos trabalhar também com um material, chamado papel quadriculado, Podemos trabalhar o milimetrado, Que é milímetro, é milimetrado, certo? Aí você vai pegar a questão aqui, como ele forneceu para mim todos os passos aqui, eu vou obedecer o que ele forneceu aqui. No caso, eu não encontrei isso aqui. E aí eu vou trabalhar o espaço aqui, 0, 6, 12 e 18. E para o eixo aqui, o negativo, certo? Menos 6. Então, esse espaço, pessoal, procurar ir trabalhar dentro de um padrão de 1 centímetro ou meio centímetro, vai depender desse material que você irá trabalhar aí. Mas tem que ser o mesmo espaço, porque você vai trabalhar com as retas, Você já tem conhecimento aí, vai ser inclinação crescente ou decrescente. No caso, movimento progressivo ou retrógrado, certo? Vai depender da velocidade aí, a classificação desse movimento, ok? Então, bora lá, Para construir esse gráfico aqui, você vai trabalhar esse padrão aqui, Vou ligar o espaço. Quem que eu vou ligar mesmo? Mas eu vou ligar o 0, tem que olhar aqui, 0 e 18, então 0 aqui,
até o ponto aqui, ó, 18, tá? Então eu liguei esse par aqui. Então, pessoal, para eu localizar, né, eu vou trabalhar sempre comparando com matemática, né, os pares, né? Porque você vai ligar aqui, é o 0 ao 18, né? 2 segundos ao 12, então vamos trabalhar a parte aqui, né? 0, eu localizei o espaço que é 18, agora eu vou trabalhar o 2. Então quer dizer que esse 2 eu vou ligar ele aqui, ó. É isso que eu falo tô falando para vocês, é bem dentro do padrão aqui para ficar, ó. Então 2 e 12, certo? Agora qual o outro que eu vou trabalhar, né? Agora eu vou trabalhar os 4 segundos, vou ligar com o 6. Então eu vou trabalhar aqui, ó, né? Ó, bem aqui, ó. Então eu tenho aqui, né? Qual o próximo, né? O próximo chegou aqui chamado origem, né, pessoal? Origem do movimento. Então vai ser o quê? 6 segundos para o 0. Então aqui, ó, bem esse ponto aqui, certo? Agora vamos localizar o próximo. Então agora vai ser, né, até o espaço que ele trabalhou foi 8, então aqui agora, ó. Certo? Então chegamos aqui e aqui. Ó, então aqui é 8. Aí o que eu estava falando é o seguinte, agora, porque no momento que você construir o gráfico, você precisa então de traçar aqui a reta, certo? Aí você vai trabalhar aqui, ó, certo? Então o que você vai trabalhar é essa parte aqui, ó. Quando você colocar essa régua aqui, ele tem que dar a linha correta aqui, ó. Talvez o meu não consiga aí chegar, né, a um bem certinho, né? Porque qualquer medida ela vai trazer para você aí uma pequena diferença, né? É até bem provável sim, tem alguns alunos que eles trabalham fazendo uma bolinha assim um pouquinho maior, né, para dizer que ficou bem perfeito e tal. Ó, isso aqui, ó, tá? Olha. Então, nesse caso aqui eu construí o quê? O gráfico, né, do movimento uniforme, certo? Espaço vezes o quê? O tempo, certo? Olha só, foi uma reta. Então, agora ele pede outra coisa para vocês aqui. Por quê, né? Ele pede para você trabalhar com a função horária, tá? Para você encontrar a função horária, pessoal, você tem que saber uma coisa. Como o movimento ele é uniforme, a velocidade dele é constante, certo? Aí você, bem, já foi mostrar para vocês em aulas anteriores aí, que então a velocidade dele é igual à velocidade média. Então, na velocidade média, trabalhando com isso aqui, ó, espaço final, né, menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Bem interessante você trabalhar com essa parte aqui, ó. Então, ele iniciou ao 18. Então, e ele terminou ao menos 6. Uma coisa muito interessante, alguns alunos têm alguma dúvida, até para a questão da prova do Enem, alguns alunos se atrapalham em questão de gráfico, qual é a parte, qual é o ponto inicial, qual é o ponto final, né? Então, se aqui na tabela é o 18, ele é o espaço inicial, você tem que saber que no gráfico também esse aqui é o espaço inicial, certo? Se cheguei aqui a menos 6, então esse aqui é o espaço, ó, final. Espaço inicial, espaço final. Tempo inicial e tempo final. Muito como você observar essa parte aí. Então, beleza. Se eu sei que o meu espaço final é menos 6, vou subtrair o espaço inicial, que é quanto? Menos 18. Então, vai dar quantos aqui? Menos 24, tá certo? Não é isso? Menos 24, pessoal. E aí, se o tempo final é 8 segundos, o inicial é 0, então vai dar 8. Você vai dividir, né? Menos 24 para 8, então a tua resposta vai ser menos 3. Então a resposta é o quê? Menos 3 metros por segundo. Lembra disso, a velocidade é representada em metros por segundo. Certo? Então, vamos aproveitar aqui de uma vez e vamos logo escrever essa função horária que ele pede na atividade aqui, ó. Ele pediu para construir os dois gráficos, né? Para construir um, calma um pouquinho, já o segundo. E aqui então já vamos escrever o que ele pede. Qual vai ser essa função horária que representa o gráfico? Muito interessante, pessoal, observar essa parte aí. Então, essa aqui é a forma sorvete, né? Popular, conhecido por estudante aí. Eu vou fazer só a substituição. Olha, o meu espaço aqui permanece. Quem é o espaço inicial? Olha, eu posso olhar no gráfico e posso olhar na tabela. Porque vai depender da próxima aula de vocês, certo? Então, é 18. 18. Agora você tem que observar aqui. A tua velocidade é o quê? Negativa. Menos e o mais, ó, a matemática de novo, né? Menos e mais, menos. Então vai dar menos o quê? Menos 3t. Ah, professor, bacana, né? Então isso aqui ela é a função que representa, né, esse movimento. Por quê? Pequenos detalhes aqui. Ao você chamar isso aqui t de 0, é o que eu
né? Estou querendo passar para vocês. Se eu tenho uma função, eu posso também escrever esse gráfico. Construir o gráfico. Porque ao chamar esse t aqui de 0, 3 vezes 0 é 0. Sobrou quem? 18. Opa, tá aqui. Ah, entendi. Ah, vou chamar de 2. 2. Esse aqui vai ficar 3 vezes 2. Vai dar quanto? Menos 6. Né? 18 tira 6 para quanto? 12. Bacana? Essa parte é para você trabalhar com a questão quando você for construir um gráfico, de modo que ele pede para você construir esse gráfico. Aqui eu estou só explicando essa função. Então, estão quase finalizando aí, né? Espero que vocês estão entendendo muito bem isso aí. Por quê? Aqui, pessoal, eu já aproveitei e fiz uma coisa aqui. Quando eu já fiz o esboço do meu gráfico, eu já coloquei aqui menos 3, porque antes não tinha feito a conta para vocês, certo? Mas provei, quanto que é? Menos 3. Então agora eu vou fazer a minha... Como vai ficar o gráfico? Vocês não podem esquecer de uma coisa, pessoal. O gráfico da velocidade vezes o tempo, como o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, o que vai acontecer? Ou essa linha reta ela vai estar acima do eixo ou abaixo do eixo. Vai depender do movimento. Como eu descobri que a velocidade é menos 3 metros por segundo, então eu estou falando do movimento retógrado. Você pode ver que está decrescendo aqui o espaço. Combinado? Então, a linha reta ela vai estar abaixo do eixo. Ó. Então, eu vou construir o gráfico de novo, né? Nunca esquecendo que, ó, não mudo. Horizontal é tempo, vertical ou é espaço, né? Ou velocidade. Então, vou localizar aqui, ó, né? Vou localizar aqui, ó. Certo? Vou trocar aqui a cor dos pincel, né? Mostrar para vocês aqui que eu encontrei aqui agora o outro gráfico. Então, tá aqui, ó, certo? Aí porque eu falo pra vocês, a medida corretamente para encontrar os valores aqui e aqui. Então, esse aqui é, né, a linha horizontal ao eixo do tempo, tá? E representa a velocidade. Então, para essa função, velocidade negativa, né? Então, o movimento ele é retógrado, né? Certo? Então, sempre lembrando, ó, ele tem sentido daqui, né, decrescente, ou ele pode ser crescente. Vai depender da função com a velocidade, tá? Então vamos voltar rapidão aqui, fazer um conceito final. Então não se esqueça, no gráfico, esse é o espaço inicial, que é o mesmo daqui, espaço inicial, esse espaço final. É muito comum essa dificuldade aparecer para vocês. Eu tenho um gráfico, mas eu não sei assim, como eu vou trabalhar com a função horária no meu gráfico? Olha, encontrar a função horária no gráfico, você tem que trabalhar com a velocidade. E a velocidade é adquirida através do quê? Né? Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Então você pode localizar numa tabela ou em gráfico. A dificuldade de 90% do estudante é localizar no gráfico. Então não se esqueça, ó, esse eixo é do espaço. Então eu tenho espaço final e espaço inicial. Esse eixo é do tempo. Então eu tenho tempo final e tempo inicial. Pessoal, espero que você tenha entendido. Até a próxima.